Hoje a palavra vai trazer um diagnóstico para saber se o seu coração é endurecido ou não. Porque talvez você venha aqui e diz, não, eu não. Meu coração não é um coração duro. Eu tenho um bom coração. Se você pensa que tem um bom coração, ou se você não sabe, vai saber hoje. Se você tem um coração endurecido ou não. Amém? Posso ouvir um amém? Então vamos lá, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você pode oferecer carona para o irmão. Versículo de número 7 diz assim, Hebreus 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem vistos o que eu fiz. Por isso o quê? Porque vocês viram durante 40 anos o que ele fez. Então por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações são sempre desviando, e eles não reconhecem os seus maus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Amém? Até aí. Oremos. Espírito Santo, nós entregamos nosso coração nas tuas mãos, nossa mente, nossos sentimentos e pensamentos e emoções. Leva-nos a um lugar de convicção, de entendimento, de discernimento, de realidade do teu reino sobre nós. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir nessa noite. Fique à vontade, Jesus. Nós te damos liberdade. Fala conosco. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, esse assunto sobre corações endurecidos tem muito a ver com a igreja. Porque os corações mais duros do mundo, eles não estão entre os ímpios. Eles estão no meio do povo de Deus. Eu vou repetir para você gravar isso. Os corações mais duros do mundo não estão entre os ímpios, estão entre o povo de Deus. Quando nós pensamos em pessoas de coração duro, nós somos levados a pensar, por exemplo, em ateus declarados. Gente que rasga a Bíblia em pedacinhos na sua frente. Você diz, essa pessoa tem um coração endurecido. Sempre que ouvimos alguma coisa sobre pessoas desse tipo, nós pensamos, essas pessoas são as pessoas que têm o coração mais duro do mundo. Como por exemplo, ativistas gays que zombam do cristianismo, que blasfemam do nome de Deus, homens que levantam um cartaz que diz, Jesus é gay. Nós pensamos, pessoas assim têm um coração endurecido. E sempre que ouvimos pessoas que agem dessa forma, e nós poderíamos aqui acrescentar muito mais números de escarnecedores, de zombadores, de blasfemadores, de rejeitadores de Cristo, e cada um deles podem ser descrito como um coração duro, mas se você quer descobrir um coração duro, mais duro do que todos os corações duros, nós temos que procurar na casa de Deus. Os corações mais endurecidos de todos estão na igreja. A dureza do coração
que Deus mais despreza tem a ver com ouvir a palavra de Deus e rejeitar. Perceba o texto de Hebreus que nós lemos, que o Senhor diz: os seus antepassados também me puseram à prova, escarneceram de Deus. E ele diz: apesar de durante 40 anos eles terem visto o que eu fiz, e por isso fiquei irado, porque aquele povo era um povo que conhecia a Deus. Eles foram endurecidos pelo engano do pecado. Escute, eu vou te dizer o que é um engano. O engano é quando você pensa que está tudo bem e não está tudo bem. Um engano é quando você pensa que está tudo certo, quando na verdade não tem nada certo. Nós pensamos que está certo, somos enganados. E o engano, ele produz uma coisa: endurecimento do nosso coração pelo pecado, que nós ainda não o temos como pecado. A Bíblia diz em Provérbios 29:1, que o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, e de repente será destruído sem que haja remédio. Sabe o que Provérbios está dizendo? A palavra hebraica para repreendido nesse versículo se refere a ensino corretivo. Alguém que está recebendo um ensino corretivo. E a palavra hebraica para remédio aqui, sem que haja remédio, está dizendo sem que haja cura. Significa, não pode haver cura para alguém que é ensinado, que recebe um ensino corretivo e não absorve. Ele se torna uma pessoa incurável. O texto que nós lemos é direcionado à igreja. O contexto em que acontece, o texto de Hebreus em que nós lemos, acontece com o povo de Israel no deserto. Sabe que o Salmo diz de Davi? Que Deus manifestou os seus feitos aos filhos de Israel, mas os seus caminhos Ele revelou a Moisés. Moisés conheceu os caminhos do Senhor, mas aquele povo no deserto conheceu apenas os feitos do Senhor. Porque nós temos a mania de gostar apenas dos feitos do Senhor, nós não temos interesse pelos caminhos do Senhor. Nós queremos que Deus faça alguma coisa, porque Ele é poderoso e Ele pode fazer um grande milagre nessa noite. E você diz, glória a Deus, aleluia, amém, é isso que eu vim buscar. Mas quando nós falamos, o Senhor tem um caminho para você. Escute a doutrina, escute a palavra, ei, absorva aquilo que Deus tem para você viver como princípio na sua vida. Isso não chama a sua atenção. Principalmente aqueles pseudo-pentecostais, os que se dizem super espirituais. Você já percebeu como existe uma gama de pessoas que, quando se fala de coisas esotéricas, sobrenaturais, elas prestam atenção. Isso cativa. Quando alguém está falando de algo miraculoso, você diz, oh, uau. Mas quando a palavra é pregada, a doutrina da verdade de Deus é pregada, parece que isso não chama muito a sua atenção. Não é empolgante para você, porque você está tão preocupado com os feitos de Deus, mas não está preocupado com os caminhos que Ele tem para você. Os feitos de Deus são importantes, mas os caminhos do Senhor é a base da sua história. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então um homem que é muitas vezes repreendido e endurece o coração, de repente ele será destruído sem que haja remédio, sem qualquer possibilidade de libertação. Este versículo está dizendo que a dureza do coração vem com o resultado de rejeitar repetidas vezes as advertências de Deus.
O homem que muitas vezes é repreendido e rejeita, quando nós recebemos a repreensão de Deus várias vezes e as rejeitamos, sabe o que está acontecendo? Você está num processo de endurecimento do coração, até que você pode chegar em um lugar onde não há mais cura, não há mais libertação para você. Passamos a colocar de lado os sussurros da verdade de Deus. E com o tempo, essa dureza vai ficando impossível de curar. Quem são as pessoas que mais ouvem as advertências de Deus? Supõe-se que seja os cristãos. Sim ou não? Então onde estão os corações mais endurecidos? Estão na igreja. A trágica verdade é que, apesar de vocês ouvirem a mensagem de fogo, mensagem vinda do céu, multidões de cristãos não praticam o que escutam. Recusam-se permitir a entrada de Deus nas suas vidas. E à medida que continua a ouvir, sem dar atenção, começa a estabelecer o que chamamos de endurecimento do coração. E por fim serão cortados, sem esperança de serem jamais curados. E por contraste disso, há blasfemadores, há zombadores que ouviram o Evangelho, sentiram a amável repreensão do Espírito Santo em seus corações e se quebrantaram e se amoleceram e foram salvos. E muitos de nós não tiveram oportunidade, não terão oportunidade da graça de Deus. Sabe o que eu percebo? Que Zaqueu, o publicano que subiu na árvore, teve mais chance do que os fariseus. Sabe o que eu percebo? Que a mulher adúltera, que se humilhou nos pés de Jesus, teve mais chance do que os conhecedores da lei, os escribas. Eu percebo que uma gama de pecadores e que se arrependeram porque ouviram o Evangelho, tiveram mais chance de salvação do que aqueles que conheciam a lei de Deus, mas continuavam com seus corações endurecidos. Sabe o que eu estou dizendo? Que um homossexual endurecido pelo pecado tem esperança de ser curado da sua insensibilidade, mas um cristão endurecido pelo pecado, este não tem esperança. E como pode ser isso? Um homossexual não ouviu repetidas vezes a palavra de Deus. Mas um cristão, sim, ele está sempre ouvindo, está todos os domingos na igreja. Os corações mais duros e incuráveis são encontrados onde uma palavra pura é pregada do púlpito e rejeitada dos bancos. Não em igrejas frias, não em igrejas mortas, não em igrejas formais, onde o evangelho tem sido corrompido por gerações. Não! O que é exatamente um coração duro? Um coração duro é aquele que está determinado a recusar-se à obediência à palavra de Deus. Impossível de tocar esse coração, ele é imune ao toque do Espírito Santo. Marcos 3:28, Jesus disse: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias que os homens cometerem lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Quem conhece esse texto? Quem tem dúvidas acerca desse texto, diz: pastor, como é isso? Me explica como que é esse negócio do pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. A gente lê esse versículo, não lê o contexto dele. Sabe qual é o contexto? Jesus está pregando para os escribas. Jesus está sendo rejeitado por doutores da lei e por escribas. Os escribas estavam revoltados com os ensinamentos de Jesus.
E Jesus os confrontava quanto à interpretação da lei, porque Jesus anunciava uma contracultura através do amor, através do serviço, através do favor e da retidão que vem de um coração. E isso irritava os fariseus, os escribas. Então, o contexto de alguém que blasfema contra o Espírito Santo é alguém que conhece a lei, conhece a palavra e rejeita. Um ignorante pode blasfemar contra o Espírito Santo e obter perdão. Mas um escriba, um conhecedor da palavra, não. Era isso que Jesus estava dizendo. Para vocês, a rebeldia é blasfêmia, porque vocês são escribas, e blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual era a blasfêmia? Rejeitar a graça. Eles estavam rejeitando a missão de Jesus. A missão de Jesus era a manifestação da graça de Deus. Eles rejeitaram a palavra de Deus que veio por intermédio de Jesus Cristo. E por que é que não existe perdão, pastor? Será que Deus olhou e falou assim: decidi que você não tem perdão? Não, querido. Deus vê o fim desde o começo. Não existe possibilidade de arrependimento e de mudança. E Deus já conhece aquele coração duro. Deus já sabe que não há chances de arrependimento naquele coração endurecido. Por isso ele diz: ei, para você não tem mais perdão. Endurecer o coração não é apenas nós nos voltarmos contra Deus, ou rejeitar a Cristo, ou recusar-se ir à igreja. O fato é que se o seu coração fica endurecido, você fica mesmo dentro da igreja. Você pode ficar endurecido enquanto ouve pregações no YouTube. Você pode ficar endurecido enquanto canta louvores. Você pode ficar endurecido enquanto prega o evangelho que você não vive. E se você continuar ignorando as advertências da palavra de Deus, querido, é melhor que você passe a frequentar uma igreja morta, a mais morta que você puder encontrar, para que você não seja julgado com severidade naquele dia. Porque se você continuar aí sentado dentro de uma igreja onde a palavra verdadeira é pregada, certamente você será julgado por aquilo que você sabe, porque a quem mais é dado, mais será requerido. Procure uma igreja morta. Eu sei que eu estou sendo duro nessa noite, mas é necessário. É a nossa primeira Santa Ceia do ano. E se nós determinamos começar o ano de 2019 muito bem na presença de Deus, nós precisamos absorver isso. Porque se você continuar a fazer isso, o seu coração ficará duro, irmãos, e já não terá mais cura. Deixe-me segurar o prumo para você. Deixe que você seja medido de acordo com a verdade do Evangelho. Eu quero fazer um teste para ver se você já deu os primeiros passos em direção à dureza do coração. Então eu vou fazer umas perguntas para você. Primeiro, quantas vezes você ouviu mensagens ou leu coisas a respeito do perigo de negligenciar uma vida de oração e a leitura diária da palavra de Deus? Quantos aqui ouviram? Eu tenho certeza que você ouviu aqui nessa igreja a importância da oração, a importância da palavra, da leitura e do conhecimento da palavra. Porque se você negligencia o seu lugar secreto lá no seu lar, se você pensa que só orar na igreja atende às suas necessidades espirituais, você nunca irá sobreviver os dias de tribulação que virão pela frente.
Sabe, eu estou farto de encontrar pessoas morrendo espiritualmente. Gente que estão desviadas, dizendo, pastor, eu não tenho mais força. Porque nunca viveu uma vida de oração e de leitura da palavra. Estou cansado de ouvir pessoas que, se desviou, porque não tinha a atenção do pastor, porque não teve assistência da igreja. Não, porque você não tinha uma vida de oração e nem mesmo leitura da palavra. Nós não podemos carregar ninguém nos ombros. O que nós podemos fazer é transferir coração, transferir a ideia, o conhecimento, mostrar a você o caminho. Mas eu não posso pegar nas suas mãos e dizer, ei, fique aqui do meu lado que nada vai te acontecer. Não, eu tenho que mostrar para você o caminho e você vai sobreviver através de uma vida em comunhão com Deus. Sabe, você pode estar dando os seus primeiros passos em direção a um coração endurecido. Se você tem ignorado o mover do Espírito Santo, que constantemente tem tentado levar você ao lugar secreto de intimidade com Deus. Sabe, você pode estar fazendo boas obras, você pode estar abençoando pessoas, você pode estar até mesmo envolvido na obra de Deus, mas se você negligencia o seu tempo de oração com o Senhor, você está recusando-se de buscar a sua face ou atentar a sua palavra. Então saiba, você ficará fraco, você ficará temeroso, você ficará deprimido e por fim você se tornará uma presa muito fácil para o diabo. Ter um conhecimento pessoal do Pai Celeste é a única maneira de você se preparar para aquilo que está por vir. Ninguém vai sustentar você de pé, a não ser que você esteja firmado na rocha que é Cristo. Vou lhe fazer a segunda pergunta. Quantas vezes você foi advertido sobre as consequências da fofoca? A minha pergunta é, você disse alguma coisa contra um irmão ou uma pessoa durante essa última semana? Você abriu a sua boca para falar alguma coisa que não era da sua conta, repetir? Pense. Você escutou alguma fofoca sobre alguém, deu ouvidos? Porque se isso ocorreu, você deixou uma semente da dúvida entrar dentro de você, que fosse plantada na sua alma. A língua é uma peçonha mortal inflamada pelo inferno. É uma desgraça. Os maiores problemas que nós encontramos na igreja é com a língua. Se eu sentar com o irmão, com o pastor Adalberto, e falar alguma coisa referente ao Jefferson, dos seus defeitos, o Adalberto nunca mais vai conseguir olhar para o Jefferson da mesma forma. Ele vai olhar e vai dizer, aquele cara é isso, tomar cuidado com ele. Somos assim. É ou não é? Tem um ditado que diz, a primeira impressão é a que fica. E às vezes a primeira impressão foi alguém falando no seu ouvido uma fofoca. A língua é uma peçonha mortal inflamada pelo inferno. E sabe o que eu lhe pergunto? Como pode você continuar na fofoca depois de todas as advertências que você tem recebido na casa de Deus? A única resposta é, você já começou a descer a ladeira em direção à dureza do coração. Vocês estão tão quietos hoje. Terceira pergunta. Quantas advertências você ouviu sobre pecado escondido? Sobre pecado secreto? Aquele pecado que está atacando você habitualmente.
Eu não só tenho pregado contra o pecado, mas eu também tenho pregado sobre o poder da ressurreição. Como viver sem pecado. Tenho pregado que Jesus transforma o homem, transforma o caráter do homem, para agir de uma vida íntegra e justa. Mas sabe de uma coisa? Eu ainda vejo pessoas que escutam mensagens da igreja e ainda são pessoas ressentidas, ainda são pessoas ofendidas e magoadas no seu coração. São pessoas que ainda mentem, são pessoas que ainda traem os seus cônjuges, são pessoas que ainda são desonestas, ouvem a palavra de Deus, mas ainda continuam pornográficos, bebem, fumam e se dão em farras. Sabe o que é isso? Isso é um coração duro. Agora, quem ousaria ficar sentado diante de uma repreensão bíblica, semana após semana, e ainda continuar pecando? Alguém que está indo em direção de um coração endurecido. Saiba que é possível alguém gostar de ouvir a palavra de Deus, apreciar, aprovar a pregação e contudo ficar endurecido enquanto escuta. Dizer: uau, que palavra, pastor, glória a Deus. Eu recebe nada, mentira. Você pode sinceramente acreditar que aceitou a pregação somente porque escutou. Quem sabe você pensou sobre a pregação, quem sabe você conversou e falou sobre a palavra que foi pregada na igreja, na mesa do jantar da sua casa. Pode, porém, fazer tudo isso e ainda ser um mero ouvinte e não um praticante da palavra de Deus. Os filhos de Israel gostavam de ouvir a pregação poderosa de Ezequiel, mas eles nunca a obedeceram. Ezequiel 33, 31, veja se talvez você não se encaixe aqui. Ele diz assim: eles vêm a ti como um povo que costuma vir, e se assentam diante de ti como um povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Por isso lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para ele como uma canção de amores, de quem tem a voz suave, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Deus está dizendo através de Ezequiel: esse povo é tudo falsidade. Eles vêm diante de Deus, escutam, parecem que adoram, lisonjeiam com a boca, aleluia Jesus, glória a Deus, Deus é fiel. Põe até um adesivinho no carro, Deus é fiel. A pergunta é se você é fiel. Deus certamente é fiel. Sabe, muita gente diz: pastor, essa palavra que o senhor pregou foi poderosa. Uau! Mas não ouviu uma só palavra. O livro de Hebreus nos dá uma advertência solene, no versículo 7 que nós lemos, ele diz: portanto, assim diz o Espírito Santo, se você ouvir hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, pois havendo alguns ouvidos, no versículo 16, pois havendo alguns ouvido, o provocaram e rebelaram-se. Estes textos mostram claramente a dureza do coração. Não está ligada ao ateísmo, não está ligada ao comunismo, não está ligada a qualquer outro ismo, mas antes a atitude de ouvir a palavra e não praticar a palavra de Deus. Ouvir e não praticar, ouvir e não praticar, ouvir semana após semana e não fazer nada com aquilo que ouviu. Eu conheço muitas pessoas boas
pessoas que são gentis, que são honestas e que estão correndo um grande risco de ficar com o coração endurecido. A Bíblia fala que há dois tipos de conversões. Primeiro é a conversão que leva à cura e à libertação dos pecados. E esse tipo que a maioria dos cristãos tiveram. Mas fala-se também de uma conversão que liberta da dureza do coração e da cegueira espiritual. O exemplo era Israel, que de bom grado escutou a palavra poderosa e a pregação do profeta Isaías, porém sempre estavam se justificando dos seus pecados, chamando o mal de bem e chamando o bem de mal. Então Deus instruiu Isaías, no capítulo 6 de Isaías, no versículo 9, ele disse: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendais, vedes em verdade, mas não percebeis, engorda o coração deste povo, fecha-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos, e não ouçam com os seus ouvidos, e nem entenda com o seu coração, e nem se converta e seja sarado. Tem que existir um verdadeiro arrependimento. Sabe que Deus está falando para Isaías: esse povo não tem um arrependimento genuíno. Então, eles terão olhos, mas serão cegos. Eles ouvirão e não entenderão. Eles não serão sarados por causa da dureza do coração. Há muitas pessoas que vêm à frente na hora do apelo chorando, mas é apenas um remorso, não é um arrependimento. Por que é um remorso? Porque você volta a praticar as mesmas coisas. O arrependimento muda a sua vida, você não pratica mais as mesmas coisas. Quando não há arrependimento, por mais reconhecimento do pecado que exista, a pessoa volta a fazer de novo, até que aquele pecado se torne natural na sua vida, um hábito. O engano do pecado. E aí você vai dizendo: ah, Deus ninguém é perfeito, todos são falhos. Deus é bom o tempo todo e Ele vai me perdoar do meu pecado. Então eu vou dar uma pecadinha ali e depois eu resolvo com Deus. O que é isso, pastor? Você é muito careta. Você é muito quadrado, pastor. Melhor ser quadrado do que ser redondo e descer rolando para o inferno. Sabe, glória a Deus por gente que iniciou uma caminhada verdadeira com Jesus. Pessoas que estão caminhando da forma certa. Glória a Deus por pessoas que estão amando e obedecendo a palavra de Deus. Pessoas que tiveram pelos seus pecados uma tristeza que segundo Deus opera o arrependimento. Pessoas que tiveram um verdadeiro arrependimento de todo o coração, glória a Deus, porque hoje essas pessoas entregaram as suas vidas a Jesus sem reservas, a obediência total à sua palavra. Isso é uma conversão genuína e verdadeira. Sabe de uma coisa, irmãos? Não se assuste com o que eu vou dizer. Apenas 1% de uma massa religiosa é convertida de verdade. Eu estou dizendo que a cada 100 cristãos, 1 é crente de verdade. E talvez você fique aborrecido comigo agora, dizendo: o que é isso, pregador? O que é isso, pastor? O senhor está me julgando. Eu não estou julgando você, eu quero que você olhe para dentro de você, e você mesmo tenha uma definição sobre você. Talvez você está me ouvindo agora e dizendo: não, eu estou muito bem, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz. E eu quero dizer para você: está aí a prova de que você não está corretamente em Deus, que você ainda não se converteu, porque você está se sentindo muito bem.
Uma pessoa verdadeiramente convertida a Cristo, ela não está se sentindo muito bem, dizendo: ah, como eu tenho buscado a Deus. Não. Uma pessoa verdadeiramente convertida não está orando dizendo: ó Deus, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, glória a Deus, porque não sou como aquele publicano. E o publicano estava com a cabeça baixa, não conseguia nem ao menos olhar para os céus, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe o que Jesus disse? O publicano, ele foi justificado, recebeu salvação e graça, mas o religioso não. Eis aí um grande problema quando você diz que está tudo bem. Ah, minha caminhada com Deus é excelente. Por isso eu sempre alerto a vocês tomarem cuidado com pessoas que super exaltam ou exalam a sua super espiritualidade. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com pessoas que usam os seus testemunhos pessoais para se exaltar. Eu não acredito nesse tipo de pregação, onde eu preciso contar a vocês que eu fui lá no hospital e orei e o enfermo foi curado, graças à minha oração. Eu não estou tentando elevar o doente que foi curado, mas sim a minha oração. Então isso eleva o meu nome, a minha imagem. Que outro lábio te louve, não o seu próprio lábio. É isso que a Bíblia diz. Deixa alguém pregar sobre você. Deixa alguém falar: olha, você tem uma pessoa que é muito usada por Deus. E alguém vai falar de você, e isso vai ser louvável. Isso vai dar glória a Deus. Mas não os seus próprios lábios. Cuidado com a super espiritualidade. Alguém que verdadeiramente está vivendo uma vida com Deus, está olhando para si mesmo e dizer: cara, eu preciso ser mais crente. Eu preciso ter uma vida mais ativa. Por mais um homem de oração que você seja, por mais um homem de leitura bíblica que você seja, você sempre vai encontrar fraquezas em você. Porque um encontro com Cristo te faz enxergar a face da sua verdade, da realidade que há em mim. Por isso que olhando para Jesus refletimos. Quando eu olho para Jesus, o que eu vejo? Eu vejo alguém que é muito bom, e eu, do outro lado, em contrapartida, muito ruim. Quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que ama incondicionalmente. Eu, de contrapartida, amo parcialmente. Quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que perdoa o imperdoável. Quando eu olho para mim, eu vejo um ressentido, ferido e magoado. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que existe uma grande diferença entre eu e Ele. E sempre haverá essa diferença, porque Ele é perfeito. Eu não posso ser um homem de oração e dizer que eu sou bom. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a presença e a face da glória de Deus, mais miserável eu me sinto. Alguns precisam passar pelo segundo tipo de conversão. O segundo tipo de conversão é o que o exército chama de religião da trincheira. Quando alguns soldados estão no campo de batalha, ao ouvir as balas zunindo sobre a sua cabeça, ao ouvirem as bombas caindo ao seu redor, esses soldados, eles veem a face da morte naquele momento, e o que eles fazem? Eles depressa começam a clamar a Deus. Essa é a conversão chamada religião da trincheira. Foi esse tipo de conversão que Faraó teve. Faraó ouviu 7 repreensões de Deus através da boca de Moisés. Quem conhece a história da libertação do povo de Israel do Egito?
Que Deus falou para Moisés: vai lá no Egito e diz a Faraó, deixa o povo ir. E você já conhece a história das 10 pragas que vieram sobre o Egito. As primeiras 7 repreensões de Deus para Faraó, ele endureceu o coração. Ele não queria obedecer a ordem de Deus para libertar Israel. Mas Deus mandou Moisés a Faraó pela 8ª vez com uma mensagem. Êxodo 10, versículo 3 diz: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim e deixar o meu povo ir para que me sirva? Essa foi a palavra de Deus para Faraó. Até quando você não vai se humilhar diante de mim, diz o Senhor. Mas Deus já havia advertido Moisés qual seria a reação de Faraó. Se você vai para o versículo 1 de Êxodo 10, ele diz assim: vai a Faraó, porque eu endureci o seu coração. E essa palavra pode nos trazer um mal entendido, porque o endurecimento do coração de Faraó não aconteceu por decreto de Deus. Antes, a Escritura diz numa outra passagem anterior, no capítulo 8 e no versículo 15: vendo pois Faraó que havia descanso, endureceu o coração e não ouviu mais o Senhor como tinha dito. Sabe o que acontecia com Faraó? Quando a praga descia sobre o Egito, ele quebrantava. Então passava o tempo, ele sossegava, ficava em paz, então o coração dele endurecia de novo. Quando havia descanso, o coração endurecia. Quando ele estava diante das pragas, o coração quebrantava. Quando Deus disse que havia endurecido o coração de Faraó, na verdade Deus estava dizendo que conhecia o coração de Faraó. E o fato da ordem e o mandato de Deus para aquela missão foi que Deus endureceu o coração de Faraó pela missão, não porque Deus literalmente foi ao coração de Faraó e endureceu o coração de Faraó. Deus é o que faz o fim desde o começo. Ele conhece o seu coração, Ele sabe se o seu coração ficará endurecido ou não. Ele sabe quando alguém vai ouvir e não obedecer. Ele sabe quando alguém escolhe andar o seu próprio caminho. E Deus sabia disso a respeito de Faraó, porque depois das 7 pragas de julgamento, o coração de Faraó foi ficando cada vez mais endurecido. E agora uma 8ª praga, a praga dos gafanhotos. E na Bíblia, gafanhoto significa ruína e destruição. Eles representam a retribuição de Deus a um povo rebelde. Por isso em Joel 2,25 o Senhor diz: restituirei os anos que foram comidos pelo gafanhoto. Ele diz: o meu exército que enviei contra vós, executando a minha palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Que os gafanhotos foram o exército de Deus em execução da sua palavra. Quer saber de uma coisa? Muita gente só se converteu por causa dos gafanhotos de Deus. Eles perderam seus empregos, perderam as suas finanças, perderam as suas saúdes, perderam os seus casamentos, perderam as suas famílias. O gafanhoto do álcool, das drogas, devoraram tudo que haviam nas suas vidas. Contudo, foi por meio dessas pragas de gafanhotos que estes homens e mulheres se voltaram a Jesus e se converteram a Cristo. Quantos aqui poderiam reconhecer isso e dizer: pastor, eu me converti por causa dos gafanhotos de Deus. Eu só vim para a igreja por causa da droga. Eu só vim para a igreja por causa do desemprego. Eu só vim para a igreja por causa da doença, da enfermidade, problema familiar. Alguma coisa ruim aconteceu e eu entreguei a minha vida a Jesus porque eu precisei de Jesus. Foram os gafanhotos de Deus. Êxodo 10, 14.
E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e se assentaram sobre todos os termos do Egito, tão numerosos que foram, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores, não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, nem em toda a terra do Egito. Cara, tenta imaginar isso comigo, meu irmão. Tenta imaginar isso. Os gafanhotos uniram as suas asas com um som aterrorizante, mordiam e mastigavam todas as coisas que vinham pelas suas frentes. Em poucos dias, o Egito estava em uma ruína total. E o que aconteceu? Versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor, pequei contra o vosso Deus, pequei contra vocês. Não, eu vou repetir para você. Então Faraó se apressou a chamar: ei Moisés, pequei contra o Senhor. Faraó confessou o seu pecado, Faraó admitiu o seu mau procedimento. Parecia que havia arrependimento sobre a vida de Faraó, mas não havia arrependimento completo, porque a sua motivação não era a de se arrepender. E nós vemos isso no versículo 17, que diz assim: Faraó, agora peço que perdoe o meu pecado, somente dessa vez, e que ore rapidamente ao Senhor vosso Deus, e que me tire dessa situação. Sabe o que Faraó estava dizendo? É verdade, eu pequei contra vocês, agora corre lá Moisés, e ora e desfaça toda essa praga. Faraó estava pronto a perder, não estava disposto a perder tudo. Então ele se arrependeu, porque tudo que ele queria era sair daquela situação de aperto. Isso não é conversão. Há um ditado evangélico que diz: quem não vem pelo amor, vem pela... Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E saiba que o vir pela dor não é uma conversão genuína. Talvez você veio ao Senhor como Faraó, só porque queria alguma coisa de Deus. Então você se voltou a Ele para largar algum vício, para ter um casamento restaurado, ou para se livrar de um aperto financeiro. E foi isso que você disse a você mesmo: se eu vier a Jesus, Ele pode fazer as coisas funcionarem na minha vida. Pastor, o senhor é contra milagres? Não, eu não sou contra milagres. Deus faz milagres, e Ele fará milagres na sua vida. Mas se você vem a Ele só para obter alguma coisa, você nunca vai crescer uma polegada na maturidade. Por isso que aquele povo no deserto estavam murmurando e reclamando diante de tanta glória que viram. Eles viram o maná descer do céu, eles viram a nuvem durante o dia, eles viram a coluna de fogo durante a noite, eles viram sinais poderosos, e ainda assim era um povo de dura cerviz, era um povo de coração endurecido, porque eles não atentaram para os caminhos do Senhor. Tudo que eles queriam eram os feitos do Senhor, os feitos do Senhor. Se nós falamos de alguma coisa miraculosa, você fica assim: morreu e ressuscitou. Tem o testemunho do ex isso, do ex aquilo. Glória a Deus pelos milagres que Deus operou. Quando é que os nossos olhos vão brilhar para os caminhos do Senhor? Quando é que os nossos ouvidos estarão atentos aos caminhos do Senhor? Deus fez notórios os seus feitos aos filhos de Israel, mas a Moisés os caminhos
Cara, eu não quero os feitos de Deus apenas, eu quero os caminhos. Se você buscar apenas os feitos, você nunca vai crescer. Pelo contrário, vai ficar endurecido. Volte o seu pensamento ao tempo da sua conversão. Perceba se lá atrás aconteceu algum gafanhoto que devorou tudo na sua vida. Será se de algum modo lá atrás, na sua conversão, a sua saúde estava debilitada? Os seus filhos talvez estavam enfrentando problemas, você estava sofrendo alguma desolação? Por favor, não me compreenda mal. Naturalmente, Deus tem prazer em salvar pessoas, Deus tem prazer em acabar com a ruína na vida das pessoas. Quando tudo está perdido na vida de uma pessoa, Deus sempre está perto, Ele é fiel libertador. Por isso que a Bíblia diz que ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Porém, você não pode vir a Jesus somente para obter alívio. Você tem que vir a Jesus porque Ele é Deus, porque Ele merece a sua vida, porque Ele merece a sua adoração, porque Ele merece a sua obediência. Jesus não veio realizar os seus desejos egoístas, Ele veio para resgatar a aliança do Pai com a criação. Por isso o Evangelho é uma nova aliança. Deus está restabelecendo aliança, é um contrato da vida do homem com Deus. Pastor, eu só queria uma porta de emprego. Acorda cedo e vai entregar currículo. Faz alguma coisa. Não, é errado eu orar para Deus me dar dinheiro, emprego, lógico. A Bíblia não manda você orar por coisas. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. É isso que a Bíblia diz. Não oreis pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. É isso que Jesus disse. Amanhã pertence a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Sabe o que eu olho? Eu vejo uma igreja totalmente voltada às coisas dessa terra, desse mundo. Por isso não há conversão, por isso há muitos corações endurecidos, porque estão presos nos feitos de Deus. O que Deus pode fazer por mim aqui nesse momento, porque eu estou muito necessitado. E quando as coisas não acontecem do jeito que você esperava que acontecesse, então você se revolta contra Deus. Você diz: Deus não me ama. Deus não olha para mim. Deus olha para todo mundo, menos para mim. Cara, você não conhece a Deus. Olha a profecia de Ezequiel sobre a graça em Jesus. Ezequiel 36, 25, ele diz: aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porém em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração que é de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito sobre vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Uau! Sabe o que é isso? É uma profecia messiânica. Essa profecia se cumpriu em Jesus. Foi em Jesus que nos foi dado o Espírito Santo. E é aqui na graça de Deus que recebemos um coração de carne, não mais um coração duro, não mais um coração de pedra. E um coração de carne na presença de Deus é alguém que, segundo os decretos de Deus, está vivendo uma vida de obediência às leis da palavra de Deus.
Tem muita gente, irmão, que bate no peito e diz: eu me lembro da minha conversão, eu recebi Jesus na minha vida há 10 anos atrás. Mas se o seu coração tivesse de fato se convertido naquele tempo, isso apareceria na sua vida hoje. Você estaria crescendo espiritualmente. Você estaria lendo a Bíblia frequentemente. Você estaria gastando tempo precioso com Deus no seu lugar secreto. E sempre que você ouvisse uma advertência sobre os gafanhotos de Deus, você prestaria atenção. A minha pergunta é: quantos podem reconhecer que tem negligenciado a palavra de Deus? A minha pergunta é: quantos querem de verdade se consertar? Eu só tenho uma palavra para você: invoque a Deus, clame. Eu não diria ore, eu diria clame, suplique. Invoque, mergulhe no rio da graça de Deus. E no meio da tua necessidade, Ele trará tempos de refrigério. Sempre que você trouxer a Ele um coração verdadeiramente arrependido, escute, Ele não vai agir contra você como um juiz, Ele vai agir como um mediador e um intercessor da sua vida. O problema de Deus não é o pecado, o problema de Deus é a falta de arrependimento. O problema de Deus não são as suas fraquezas, na verdade, a dureza do seu coração, o fato de você ouvir a palavra de Deus e não procurar mudança, e não aplicá-la, não ter nenhum arrependimento, não se mover a Deus, é a falta de temor. Esse é o grande problema. Deus não espera que você seja perfeito. Eu não estou aqui para pregar a pessoas perfeitas. Eu estou aqui buscando corações quebrantados, contritos diante do Senhor. Sabe, irmãos, nada vai mantê-lo no caminho que Deus lhe escolheu mais do que um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Salmo 51, 17, Davi diz que sacrifícios que agradam a Deus é espírito quebrantado, coração contrito e quebrantado, que é o que Deus não despreza. Alguém que se torne novamente sensível à voz do Espírito Santo. Sabe, cara, eu sonho com um dia em que nós vamos dar uma adoração extravagante para Jesus. Que nós vamos iniciar o culto chorando, vamos passar o louvor prostrado, que nós não vamos nem conseguir pregar, porque estamos tão rendidos ao pé do altar. Eu sonho com um tempo em que haverá sensibilidade na casa de Deus para ouvir a voz de Deus. É necessário que haja nas nossas vidas esse quebrantamento. Estamos muito engessados, nos tornamos religiosos. Hoje eu vou à igreja. Mas e aí, o que está mudando na sua vida? Você continua comprando e não pagando. Vai à igreja o ano inteiro, no final do ano, glória a Deus pelas férias, glória a Deus pelos passeios, mas por favor, se contenha. Pare de ficar postando fotos seminuas na internet. Alguém está olhando para você e está dizendo: ela não é cristã. Guarde as suas fotos para a sua família. Nós representamos a Cristo. Será se nós representamos a Cristo, temos diferenciado? Ou mantemos o mesmo padrão que o mundo? Somos iguais ao mundo. Então em vão Cristo morreu na cruz.
Abraçamos o pecado de forma natural. Então em vão Cristo morreu na cruz. Abraçamos a mentira de forma natural. Em vão Cristo morreu para nós na cruz. A Bíblia diz que aquele que come e bebe do corpo do Senhor sem discerni-lo, come e bebe para a sua própria condenação. Sabe o que é comer e beber do corpo sem discerni-lo? Sabe o que é ter comunhão com o corpo sem discerni-lo? É ter um coração endurecido. É ouvir, mas não absorver. É saber, mas não aplicar, não praticar. Eu não estou bravo. Eu amo vocês. Eu não estou julgando a nossa igreja. Não estou dizendo que somos piores do que os outros. Nós somos iguaizinhos a qualquer denominação. Somos seres humanos, somos pessoas. Somos iguais aos homens da Bíblia. Somos iguaizinhos ao povo no deserto. Precisamos de admoestações todos os dias. Essa palavra também se encaixa para mim. Eu preciso dessa palavra. Eu recebo essa palavra. Aliás, eu não prego nada que não venha primeiramente para mim. Foi comigo que Deus falou primeiro. Eu quero voltar naquele tempo de sensibilidade espiritual. Onde as nossas preferências é Deus. É a oração. É a presença dEle. Mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Fica de pé comigo, por favor. Ori alama sondoro. Ei, declomanácio. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Feche os teus olhos. Essa é a hora que você responde. Deus falou e agora Ele vai ouvi-lo. Essa é a hora que você diz alguma coisa para Jesus. E por favor, não tente se justificar diante de Deus. Seja transparente. Deus espera que você diga a verdade a Ele. Deus espera que você reconheça todos os pecados e fraquezas que existem em você. E que você se arrependa. Está todo mundo agora, no mês de janeiro, fazendo projeto para 2019. Projeto de finanças, projeto de família, projeto de crescimento, projeto de sucesso. Futuro incrível é a frase do momento. Quer um futuro incrível? Faça projeto de oração. Faça projeto de santificação. Faça projeto de oração, de vida com Deus. Faça projeto de comprometimento com Ele agora. Determine que esse ano você viverá uma vida mais íntima, mais intensa, mais apaixonada, mais aquecida pelo fogo do Espírito. Determine que esse ano de 2019 você será um homem mais apaixonado por Jesus. Ei, a mensagem continua sendo a mesma. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. E canabria soria derbion de face.